Olá, moçadinha do nono ano. Como vão vocês? No nono matutino, nono ano vespertino, para todos vocês estou aqui para mais uma aula. Meus queridos, essa semana nós começamos a trabalhar o capítulo número 5, já conteúdo para o terceiro bimestre. Alguns alunos que não puderam assistir a aula durante essa semana, ou que gostariam de assistir de novo, está aqui uma aula espelho para vocês, certo? Então, nós vamos trabalhar no livro, vou compartilhar as páginas do livro, vou comentar as questões que são apresentadas no livro, enfatizando, despertando o interesse de vocês para mais esse conhecimento cultural, tá? Então, nós vamos aí compartilhar as páginas do capítulo iniciais do capítulo 5. Mas, antes disso, por favor, coloquem no seu caderno a data da aula desta semana, muito bem? Introdução ao capítulo 5, terceiro bimestre, e nós vamos falar sobre teatro, essa coisa mágica que é a arte da representação, ok? Vamos lá compartilhar a página do livro? Ok. Estamos aí, então, com a página do livro. Capítulo 5, os autores teatrais. Ok? E aí vamos lendo o texto e vamos dialogando e conversando sobre o que o texto apresenta dessa arte maravilhosa que é a arte da representação. O palco e o papel, o teatro e a literatura possuem uma relação muito próxima. Muitas vezes nos esquecemos, mas, para além da montagem no palco, o teatro também pode ser uma arte da escrita, do texto dramático. Seja no corpo, na fala dos atores ou nas páginas de um livro, um bom texto dramático faz refletir, sentir ou encantar. Assim como toda arte, assim como toda linguagem artística, a pintura, a escultura, a arquitetura, a dança, a música, o teatro e o cinema, né, tem essa capacidade de nos fazer refletir, nos emocionar, sentir, nos encantar com a obra em si, né? Então, vamos lá ver um pouquinho sobre essa linguagem que é o teatro. Aqui nessa página, tá? Tem essas 3 questões que vocês vão responder no caderno, copiar e responder. Essas atividades aí eu mandei no bloco dessa semana, ok? Então, vocês vão copiar a pergunta e responder. Você já leu algum texto teatral? Qual o texto que você leu? Que diferença você imagina que existe entre o texto teatral e outros gêneros literários? Professor, eu não entendi. Vocês estudam com a professora de português e ela trabalha gêneros literários. Tem vários gêneros literários. Por exemplo, as histórias em quadrinhos é um tipo de gênero literário. O romance é um outro tipo. Então, tem vários gêneros. Vocês acham, né, ou imaginam que existe, tá? Qual é a relação, quais são as diferenças, as semelhanças que existem entre o teatro e um outro gênero literário? Como é que vocês vão responder isso? Vocês vão escolher um gênero literário. Vão fazer uma comparação e comentar sobre um e outro. O que eles têm em comum, o que eles se diferenciam, ok? Muito bem. Nesta cena que está acontecendo aqui, a apresentação de uma peça teatral, Comédia dos Erros, de William Shakespeare, em Dnipro, na Ucrânia. Então, essa peça foi representada na Ucrânia. É uma comédia de Shakespeare. Shakespeare é o dramaturgo. O dramaturgo é aquele que escreve para o teatro. Então, nós falamos que o teatro é a arte da dramaturgia, ok? Na página seguinte, nós vamos ler um pouquinho aí sobre essa situação de envolvimento de muitas pessoas que o teatro propõe. Então, vamos lá. O palco e o papel. O teatro é a arte do encontro.
O que isso quer dizer? Que para o teatro existir, geralmente é preciso a união de muitas pessoas. São muitos os profissionais que trabalham numa peça teatral. Vamos lá ver quem são esses profissionais. Os dramaturgos, aqueles que escrevem os textos para o teatro. Shakespeare, então, é um dramaturgo, ok? O diretor, aquele que vai dirigir o espetáculo, né? Os atores, que vão representar os personagens. Figurinista, aquelas pessoas que ficam lá nos bastidores pesquisando, né? Criando as vestimentas, as roupas que vão ser usadas nessa cena teatral. São figurinistas, ok? Os iluminadores também ficam nos bastidores, estudando a luz na cena, como é que será essa luz, se será uma luz suave, se será uma luz forte, se será uma penumbra. Essa percepção da luz no teatro é muito importante, ok? Sonoplastia. Se o teatro tem momentos que apresentam um som de fundo, então tem o sonoplasta, que são aqueles profissionais que ficam cuidando do som, que acompanha as cenas. E, é claro, o público. Aqui não falou, mas logo aqui adiante vai falar do cenário. Então, também tem os cenógrafos, que são os arquitetos da cena. Eles vão criar o cenário onde tudo vai acontecer. Muitas vezes esse cenário é um cenário fixo, outras vezes é um cenário que vai mudando ao longo do espetáculo várias vezes. Então, é um trabalho exaustivo de pesquisa, de materiais, de desenho, né, para que tudo isso aconteça. Então, são vários profissionais trabalhando para o mesmo fim, a realização de uma peça teatral. E não pode faltar o público, porque sem público não vai ter o teatro, não vai ter quem assista aquele trabalho, não vai ter quem assista aquela representação, ok? Entre os vários elementos a dar suporte à criação dos atores e diretores está o texto dramático, que ocupa um lugar de muita importância. Então, a maioria das peças começa com um texto, né? Esse texto pode ser, como nós vamos ver aí adiante, um texto antigo, já escrito há muitos anos, ou um texto escrito recentemente. Os temas que ele vai abordar podem ser variados, certo? Mas eu preciso de ter um texto dramático, tá? Para que eu possa desenvolver essa arte da representação. O modo como o texto se relaciona com os outros componentes, a cena, o estilo, a técnica de interpretação, os cenários, certo? Que compõem o espaço cênico e os figurinos, é o que faz com que cada montagem teatral seja única. Muito bem. Como assim única, professora? Então, eu tenho um texto do Shakespeare que eu vou montar aqui na cidade de Goiânia. Então, eu vou ver a minha realidade, o meu espaço, o teatro, né? Vou convidar alguns profissionais e nós todos vamos estudar, né, esse texto, a época em que ele foi escrito, uma adaptação, às vezes, para o contexto atual, né? Fazendo aí uma contextualização. Enfim, é o diretor, então, que vai dar um colorido diferente, digamos assim, a essa apresentação teatral. De repente, ela pode, um outro diretor, numa outra cidade, num outro país, certo? Num outro espaço, num outro teatro, ele pode pegar esse mesmo texto e dar a ele uma nova vestimenta, uma nova cor, um novo trabalho de representação. O texto é o mesmo, porém, ele vai ser apresentado de forma diferente, certo? Isso, então, vai depender toda essa equipe aí que trabalha nessa proposta, ok? Então, é único. Eu costumo dizer também que se um dia, né, hoje, por exemplo, eu vou a uma peça teatral e amanhã eu vou assistir a mesma peça teatral, alguns detalhes podem ser que eu perceba de forma diferente. Porque se o público é diferente e reage diferente, né, muitas vezes o espetáculo ele ganha um outro brilho, né? Então, cada apresentação ela é ímpar, tá?
O texto pode ser criado de diversas maneiras. Existem formas teatrais em que o texto é improvisado pelos atores durante a apresentação. Como assim, professora? Se tem um texto dramático, como é que ele vai improvisar? Calma. Tem o texto que os artistas representam seguindo o texto, certo? Quase fielmente, e tem aquela proposta de representar uma cena, de representar um tema, de trabalhar um conteúdo, mas que permite os atores improvisarem. Okay? Por exemplo, stand-up. Stand-up, que é muito comum hoje em dia, vocês já devem ter assistido, alguns de vocês, nem todos, é uma forma teatral que permite o ator improvisar. Ele vai para o palco com algumas coisas pré-estabelecidas, né? Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo, mas conforme o público reage, né? O ator lá do stand-up, ele vai brincar, ele vai falar, ele vai trazer novas questões, ou seja, a participação é diferenciada. Então, ele improvisa ali muito da sua fala conforme a reação do público, ok? Continuando. Como é o caso da comédia dell'arte. A comédia dell'arte, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Foi um gênero de teatro do século XVII, na Itália, certo? Que os artistas improvisavam. Eles saíam de cidades em cidades. Quando chegavam na cidade, eles começavam a conversar, conhecer um pouco da sociedade, dos costumes, das situações políticas daquela cidade e tal. E depois, na apresentação da comédia, eles inseriam aqueles temas. E era tudo improvisado, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Que improvisava sobre um canovaccio. A ideia principal, né, chama-se canovaccio. É um roteiro prévio de ações. Então, sublinhe aí, canovaccio é um termo italiano que significa um pequeno roteiro, um prévio roteiro sobre o que vai acontecer na cena. Porém, o artista improvisa, ok? Continuando. Também há os textos criados em processo colaborativo. Sublinhe aí, por favor, textos criados em processos colaborativos. Como é que é isso? Atores, diretor, o dramaturgo, quando ele está vivo, né? Porque se é um texto já antigo, a figura do dramaturgo não vai aparecer aqui. Se reúnem e compõem juntos durante vários ensaios, improvisações e momentos da escrita. Então, se eu sou uma escritora, né, e eu quero montar um espetáculo teatral, eu vou chamar uma pessoa que saiba dirigir, vou chamar alguns atores, ou o próprio diretor vai convidar alguns atores, nós vamos nos reunir e eu vou falar, gente, eu quero fazer um trabalho assim, assim, assim. E o diretor vai dar a sua opinião, e os artistas vão dar a sua opinião, e ao longo dessas reuniões, desses encontros, vai se construindo em conjunto esse texto, essa narrativa, o que vai acontecer durante o espetáculo. Então, isso aí é uma criação conjunta. Todos participam, sugerem ideias e o texto vai se construindo, o espetáculo vai se construindo a partir disso, tá? Ok. Em alguns desses casos, como nos processos colaborativos e nas culturas teatrais tradicionais, é difícil saber a diferença entre o que é texto e o que é encenação, criação dos atores e do diretor. Já em outros, como nos espetáculos em que o texto é pré-estabelecido, a linha que separa esses elementos é muito bem definida. Quando eu tenho um texto pré-concebido, já escrito, certo? É muito bem definido o papel de cada um, a atuação de cada um durante a encenação. Quando é permitida a improvisação, isto fica um pouco mais
digamos assim, em aberto, né? Então, o que é criação, o que é texto, não fica muito bem definido. Quando ele é pré-concebido, pré-estabelecido, então é muito claro essa, essa, esses elementos aí, ok? Seja qual for o processo criativo escolhido, com o texto dramático temos contato com personagens, lugares e realidades que são muito diferentes, que não são, desculpa, ou que são muito diferentes da nossa, ou que de alguma forma são tão parecidos que podemos até nos identificar. Ok. Um exemplo disso, minha gente. Então vamos voltar. Eu gosto muito de citar Shakespeare porque ele é um dramaturgo assim espetacular. Os seus trabalhos são belíssimos. E falo muito para você de Romeu e Julieta porque é uma das peças mais conhecidas, mais representadas no mundo inteiro e uma história também que está no cinema, enfim. Então fica claro para vocês entenderem como exemplo. Muito bem. A situação, o drama vivido por Romeu e Julieta, né? Se nós pensarmos, na atualidade, existem jovens que vivem esse drama, que as famílias não querem que se namore. Não, não quero que você namore com esse rapaz. Ele não vai te dar futuro. Enfim, ou por diferenças entre as famílias, ou por diferença racial, de classe, enfim. Esse drama da não possibilidade, né, de viver esse amor é muito comum, né? É muito comum. Então, quando a gente assiste um espetáculo como esse, muitas vezes nós nos colocamos no lugar daqueles personagens, nós nos identificamos com aquela situação. E isso é muito bacana, porque nos faz compreender melhor a nossa própria realidade. Ok? Continuando, aqui na página seguinte. Então, vamos lá. Assim como qualquer outro elemento do teatro e da arte em geral, o texto recebe influências. Pessoal, sublinhe isso aí que é muito importante. O texto recebe influência do contexto social, cultural, político em que está inserido, tá? Isso para toda e qualquer arte. O artista, ele vai expressar aquilo que ele vivencia, certo? Seja na pintura, na escultura, na arquitetura, ou enfim, no teatro, na música, na dança, ele traz para o seu trabalho a realidade que ele vive, o olhar dele para essa realidade. E aí tem, por exemplo, no teatro grego antigo, na antiguidade clássica, nós estamos falando de antes de Cristo, certo? A relação entre indivíduo, sociedade e natureza era uma questão muito importante. E isso se refletia no modo de como eram escritas as comédias e as tragédias. Então, as primeiras comédias e tragédias escritas se referiam a contextos da própria sociedade da antiguidade, ok? Muitos dos conflitos tratados por essas peças eram movimentadas pelo embate entre heróis e o coro. Essa questão do herói e do coro é característica do teatro grego, tá, minha gente? Vamos ver lá o que é o coro. Um conjunto de atores que representava os anciões da cidade ou as forças da natureza. Então, tinha o herói, que era o protagonista, e tinha o coro, né, que fazia parte todo daquele contexto, certo? Que geralmente eram representados os anciões ou as forças da natureza. Essa questão social era tão forte que se refletia também no espaço da apresentação. Os palcos daquela época, inclusive, tinham um espaço reservado somente para os heróis e separado do espaço onde atuava o povo. Olha que interessante. Então, o protagonista, o herói, ele fica num espaço diferenciado. Chama mais atenção o espaço de destaque. E o coro fica ali como que fazendo, né, um movimento do desenrolar de todo o texto teatral, né? Toda a situação representada. Olha que coisa maravilhosa, né? Essas ruínas de um teatro grego na cidade de Atenas, na Grécia. Então,
Os palcos eram assim, os teatros eram assim, em forma de arena, em círculos. Aqui ao palco aconteciam todas as cenas, né? E o público ficava aqui assistindo ao ar livre. E era um teatro para muitas pessoas. 10.000, 20.000, enfim, né? Um teatro bem aberto ao público. Exemplos como esse, de como a arte teatral pode representar os contextos políticos mais complexos e fascinantes, podem ser encontrados em textos e cenas de várias épocas e culturas. Então, se nós formos pesquisar e nos aprofundar aí sobre o teatro nas diversas épocas, século XV, XVI, XX, enfim, e diversas culturas, o teatro no Japão, na África, no Brasil, nós vamos nos deparar aí que as cenas vão estar quase sempre, né, trazendo coisas da cultura desses povos. Muito bem? Aí a atividade também que eu pedi para vocês fazerem, da página 77, nós vamos aqui fazer e comentar. Marque verdadeiro ou falso para as questões abaixo. Os espetáculos teatrais podem ser feitos a partir de textos dramáticos? Sim. Histórias pessoais dos atores? Sim, quando eles participam. Notícias de jornais, roteiros e serem improvisados, entre outras formas? Corretíssimo. Mas, professora, uma notícia de jornal pode virar um texto de teatro? Sim, né? Pode ser uma... Para o stand-up, isso aqui é uma beleza, né? Pode participar da improvisação do artista. Ele tem que estar muito bem informado, ok? Então, alternativa verdadeira. A comédia dell'arte é um exemplo de teatro que não partia de um texto prévio, correto. Ela tinha o improviso, falo dos atores, mas sim de um roteiro de ações chamado canovaccio, correto, verdadeiro. Então, a comédia dell'arte tinha um improviso, tinha um prévio roteiro, porém, a atuação dos artistas, a interpretação dos personagens, muita coisa era improvisada, ok? O teatro independe da existência de atores para acontecer? Ora, meus amores, se não tem o ator para interpretar o texto dramático, não é possível o teatro, né? Tem que ter o ator. Pode ser um monólogo, mas tem que ter o ator. Então, essa alternativa está errada, falsa. No teatro grego, a relação entre heróis e coro refletia o contexto social da época? Sim, refletia as questões culturais, as questões filosóficas, as questões dos deuses, enfim, essa questão também está verdadeira. Meus amores, vamos parando por aqui. Façam as atividades, copiem no caderno que é para fazer no livro, faça no livro, tá? E semana que vem estaremos aí numa próxima aula sobre esse tema tão bacana que é o teatro. Eu tenho certeza que muitos de vocês, em algum momento aí da vida escolar de vocês, ou na escola, ou na igreja, já participou de algum texto, de algum momento de dramaturgia. Tá? Quem teve essa oportunidade, com certeza gostou muito. Beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem.